Fala pessoal, aqui é o Gabriel. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a prova da Unicamp 2020. As que forem mais complicadas eu vou resolver com detalhes com vocês e as que forem um pouco mais tranquilas eu só vou encaminhar a resolução do exercício e aí você pode continuar e chegar na resposta tranquilamente. Então nessa prova que eu estou aqui aberta, a primeira questão de matemática é a questão 32, vai começar por ela então. Na verdade, essa questão foi uma questão polêmica da prova, porque ela já havia caído na FUVEST de 2019 e uma bem parecida numa FUVEST de 94 também. Então gerou uma certa polêmica nessa questão. Vamos ler aqui. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Então eu vou dizer que essa família tem H filhos homens e M filhas mulheres. A primeira informação que ele diz pra gente é que cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. Pense o seguinte, se o casal tem M filhas, cada filha, o número de irmãs que cada filha tem, eu devo excluir ela mesma da quantidade de filhas. Então cada filha tem M menos uma irmãs. E cada filha vai ter H irmãos, já que todos os filhos homens são irmãos dessa filha. E aí com isso a gente monta essa primeira equação, que é M menos 1 é igual a H. E a segunda informação diz pra gente que cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número de irmãs que cada filho tem é M. E isso é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes o número de irmãos. E o número de irmãos vai ser H menos 1. Que eu tenho que excluir o próprio filho. E com essas duas equações é suficiente para a gente montar esse sistema e conseguir achar os valores. Na primeira equação a gente pode falar que o M é H mais 1 e eu substituo isso na segunda equação. Então vai ficar H mais 1 que é igual a 2H menos 2 e a gente conclui que o H é 3 e consequentemente o M é 4. Então é um total de 7 filhos e se você reconferir a história você vê que faz sentido. Cada filha vai ter 3 irmãs e 3 irmãos. E cada filho vai ter 4 irmãs e 2 irmãos, que é o dobro. Então esse processo de conferir é interessante para você fazer na hora da prova. Indo para a nossa próxima questão, a questão 33, que diz o seguinte. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Esse é um exercício de análise combinatória e um caminho interessante é você calcular todas as configurações possíveis dessas pessoas ficarem para a fotografia e excluir os casos que você não quer, que são os casos em que essas 2 pessoas vão ficar juntas. Então primeiro vamos imaginar que são 5 pessoas A, B, C, D, E. E as 2 pessoas que a gente não quer que fiquem juntas sejam a pessoa C e a pessoa D. Vamos considerar que sejam elas. Então, nosso total de casos possíveis é 5 fatorial, porque é a permutação dessas 5 pessoas na fila. E os casos que a gente não quer são os casos em que a pessoa C e D ficam juntas. Então, a gente tem que forçar que elas fiquem juntas e para isso a gente considera isso como um bloco. Esse bloco C e D. E aí a gente teria que permutar 4 elementos, sejam as 3 pessoas e esse bloco, isso é 4 fatorial, e permutar dentro do bloco C e D, como são 2 pessoas, então é 2 fatorial. Então a quantidade de casos que a gente não quer é 4 fatorial vezes 2 fatorial, e aí agora então subtraindo o total do que eu não quero, 5 fatorial é 120 e 4 fatorial, 2 fatorial é 48. Essa subtração então vai dar 72, que é a resposta. Vamos para o próximo. Questão 34. Um atleta participa de um torneio composto por 3 provas. Em cada prova, a probabilidade dele ganhar é de 2/3, independentemente do resultado das outras provas. Para vencer o torneio, é preciso ganhar pelo menos 2 provas. A probabilidade de o atleta vencer o torneio é igual a... Essa também é uma questão de análise combinatória e probabilidade. E tem essa palavrinha que é pelo menos. Esse pelo menos a gente sempre tem que tomar cuidado, porque hora ou outra vale a pena fazer igual a gente fez no exercício anterior, que é o caso total menos o que a gente não quer. Mas nesse caso não vai mudar muito,
Então vou fazer o seguinte, se ele quer pelo menos 2 provas, são os casos em que ele ganha exatamente 2 provas, ou os casos que ele ganha exatamente 3 provas. Então vou começar calculando a probabilidade de ele ganhar exatamente 2 provas. Então eu poderia escrever isso na seguinte configuração: ganha a primeira, ganha a segunda e perde a terceira, ou ganha a primeira, perde a segunda e ganha a terceira, ou perde a primeira e ganha as 2 últimas. Claro que eu não precisaria colocar caso a caso, porque é só fazer uma permutação aí, mas eu estou colocando só para ficar mais claro para você. Então a gente tem 3 situações possíveis, e a chance de ele ganhar 2 vezes, eu tenho que olhar a probabilidade de ele ganhar uma vez, que é 2/3. Para ganhar 2 vezes, então, é 2/3 vezes 2/3, então é 2/3 ao quadrado, e de ele perder é 1/3. Então a probabilidade de ele ganhar exatamente 2 provas é 3 vezes 2/3 ao quadrado, vezes 1/3, isso vai dar 4/9. E agora eu tenho que ver a probabilidade de ele ganhar 3 provas exatamente. E só tem uma configuração possível para isso acontecer, que é ganha, ganha, ganha. Então, para ele ganhar é 2/3, 2/3 multiplicado 3 vezes, isso vai dar 8/27. E agora eu preciso somar essas duas probabilidades. Então a primeira seria 4/9, a segunda 8/27. Se você somar isso, você chega em 20/27, que é a resposta certa. Indo para a próxima. Sabendo que A é um número real, considere a função f de x igual a ax mais 2, definida para todo número real x. Se f da f de 1 é igual a 1, então, esse é o exercício de função composta, que ele é relativamente simples. O que você precisa fazer é notar que a f de x é essa expressão, e a f da f de x é como se no lugar do x eu colocasse f de x de novo. E aí eu substituo isso por ax mais 2, e essa expressão é a f da f de x. Depois é só você substituir o x por 1, igualar isso a 1, você vai encontrar o valor de A, beleza? É uma questão bem direta que daria para você fazer aí numa boa. Próxima questão, que é o seguinte: sabendo que A é um número real, considere a equação quadrática 2x² mais ax mais 10 igual a 0. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a. Aqui tem uma coisa interessante. O A é irrelevante. Esse parâmetro A ele vai ser irrelevante. A informação mais importante que a gente tem desse enunciado é que as soluções, ou seja, as raízes, são números inteiros. E se elas são números inteiros, lembra que o produto das raízes, se a gente olhar no polinômio, é sempre o termo independente sobre o coeficiente dominante, que é o 2. Então vai ser 10 dividido por 2, isso é 5. Então o produto das soluções, ou o produto das raízes, é 5. E se elas são inteiras, pensa, quais são dois números inteiros que multiplicados dão 5? Como o 5 é um número primo, só tem duas possibilidades. Ou é 1 em 5, e aí tanto faz a ordem, ou é menos 1 em menos 5. Então essas seriam as duas soluções da equação. E como ele quer saber o módulo da soma das soluções, é só você somar 1 mais 5, que dá 6, ou menos 1 menos 5, que vai dar menos 6, e o módulo também é 6. Então a resposta só pode ser 6. Indo para o nosso próximo, considere que A, B, 3 e C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a. Essa é uma questão também relativamente simples, que o truque para você resolver ela de uma forma mais rápida é escrever isso exatamente como se fosse uma progressão aritmética em função apenas do 3 e da razão. Porque é o seguinte, se isso é uma PA, o C vai ser 3 mais a razão da PA. E se eu voltar, o B seria 3 menos uma razão, e eu volto mais uma vez, que é o A, que vai ser 3 menos 2 razões. E com essa expressão, eu já tenho os 4 termos em função do 3 e da razão, e ele já dá a soma. Então, bastaria você somar esses 4 termos, você encontraria a razão da PA, e aí você já tem tudo o que você precisa para achar o que ele pede. Tranquilo? Então, uma questão que daria para resolver também. Próxima questão. Tendo em vista que A e B são números reais positivos, A diferente de B, considere a função f de x igual a ab elevado a x, definida para todo número real x. Logo, f de 2 é igual a. Esse é um tipo de questão que você pode sempre testar as alternativas. Às vezes acaba sendo um caminho mais prático. Porque o que você deveria fazer nela é o seguinte: calcular o f de 1, que seria o x igual a 1, então seria simplesmente a vezes b.
e calcular o f de 3, que seria a vezes b ao cubo. E aí, quando você multiplica f de 1 vezes f de 3, isso vai te dar a ao quadrado vezes b à quarta. E aí, extraindo a raiz quadrada, isso resulta em ab quadrado, que é a mesma coisa que o f de 2. Então, f de 2 pode ser escrito como a raiz quadrada de f de 1 vezes f de 3, que essa seria a resposta certa. Beleza? A próxima questão, sabendo que P é um número real, considere a matriz A e sua transposta A elevado a T. Se A mais a transposta é singular, ou seja, não invertível, então o que vai te possibilitar resolver essa questão é lembrar o que é uma matriz singular ou uma matriz não invertível. E aí, o conceito é simples. Uma matriz que não é invertível é uma matriz cujo determinante é igual a zero. Então, você fazendo a transposta dessa matriz, que é basicamente trocar linha por coluna, e somar, vai resultar uma outra matriz, e aí o determinante dessa matriz tem que ser zero, para ela ser uma matriz singular. E aí você já consegue chegar na resposta tranquilamente. Então vamos para o próximo. A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC e AD é uma altura de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a... Esse exercício ele é um pouco pegadinha, porque se ele está dizendo que o H já é uma altura, então esse segmento AD é perpendicular ao segmento BC, pelo fato de ser uma altura. E aí, se é perpendicular, esse triângulo ABD já é um triângulo retângulo, e eu já tenho um ângulo, 30 graus, e eu conseguiria encontrar a hipotenusa desse triângulo, fazendo seno. Seno de 30 graus, ele é meio, e ele é o cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa AB. E aí eu encontro que o AB é 2H. Só que ele diz que AB é igual a BC, ou seja, esse triângulo ABC é isósceles. E aí então o BC também vai ser 2H. E olhando por essa perspectiva, eu posso considerar que o BC é uma base e o H vai ser a altura em relação a essa base. E aí já consigo calcular de cara a área do triângulo, que vai ser base BC, altura H, dividido por 2. Se o BC é 2H, a nossa área fica H ao quadrado e a gente chega na resposta. Indo para o nosso próximo exercício, a figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC, em que AB é igual a AM, que é igual a MC. Então, a tangente de θ é igual a... Esse exercício, inclusive, tem um bastante parecido na prova da FUVEST, de algum ano anterior, em que a estratégia que eu vou te mostrar aqui é igual para aquele exercício. O que você deve pensar é o seguinte: primeiro vamos chamar o AB de x, e aí ele diz que é igual a m, então isso também é x, e o MC também vai ser x. E aí o que é importante se notar é que o triângulo ABM, ele é isósceles e é retângulo. Então os outros dois ângulos desse triângulo só podem ser 45. Então eu já sei que a tangente de 45 é 1, e a tangente desse ângulo que envolve o θ mais 45, ela vai ser o cateto oposto, que é 2x, que é o segmento AC, e o cateto adjacente, que é o AB, que vale x. E essa divisão dá 2. Então a tangente de θ mais 45 é 2. E eu já sei a tangente de 45. E aí o que você deve lembrar é usar a fórmula da soma de arcos na tangente. E ela é o seguinte: se a gente tem essa tangente de θ mais 45, isso é igual a tangente de θ mais tangente de 45, dividido por 1 menos tangente de θ vezes tangente de 45. E eu sei que esse resultado tem que ser 2, e a tangente de 45 vale 1. E aí, com isso, a única coisa que me falta descobrir vai ser a tangente de θ, que é exatamente o que eu quero. E aí, fazendo as manipulações, você conclui que a tangente de θ vai ser 1/3. Beleza? Então a sacada era usar essa fórmula da soma de arcos para tangente. Então vamos para o próximo. Seja a função polinomial do terceiro grau f de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1, definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de y igual a f de x no plano cartesiano em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada. A distância entre os pontos A e C é igual a... Bom, se eles têm a mesma ordenada, eu consigo perceber que o ponto B está no eixo y. E o ponto que a função cruza o eixo y é sempre quando x é 0.
Então eu pego a função e coloco x igual a 0 e eu vou descobrir que o f de 0 vai dar 1. Então essa ordenada do ponto B é 1 e também vai ser a ordenada do ponto A e do ponto C. Então o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir todos os valores de x que a função resulta em 1. Então eu monto essa equação, f de x igual a 1, substituo a f de x pela expressão dela, e aí eu vou chegar nisso daqui. Tendo isso, eu posso colocar o x em evidência, e dentro do parênteses vai ficar x² menos x menos 2 igual a 0. Eu quero encontrar soluções dessa equação. A primeira solução mais óbvia para isso dar zero é quando o x é 0. Só que quando o x é 0, esse já é o próprio ponto B, que a gente já conhece, então ele não interessa. O que interessa são as outras duas soluções para essa equação do segundo grau. Então a gente vai pegar ela igual a 0, e aí resolvendo ela, a gente conclui que o x é 2 ou o x é menos 1. Bom, quando o x é 2, a gente está claramente falando do ponto C, que ele está no primeiro quadrante. E quando o x é menos 1, a gente está falando do ponto A. Então o x do C é 2 e o x do A é menos 1. Como ele quer a distância entre o A e o C, basta fazer a distância entre a coordenada x desses dois pontos. Então de 2 até menos 1 é uma distância de 3. E aí a gente chega na resposta. Vamos para o nosso próximo exercício. Sabendo que C é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² igual a 2cx. Se o centro dessa circunferência pertence à reta de equação x mais 2y igual a 3, então seu raio é igual a... O que você tem que tomar cuidado é que eu tenho um termo que tem um x elevado à primeira, e a gente tem que procurar encontrar a equação reduzida dessa circunferência. Lembra que uma equação reduzida ela é dada por essa expressão, onde o A e o B são o centro da circunferência, e o R é o raio. Então você tem que transformar essa equação que ele deu, que está na forma geral, para essa equação reduzida, para você conseguir enxergar quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Quando a gente abre essa expressão reduzida, você vai perceber que surgem ali termos que são do x do primeiro grau e do y do primeiro grau também. Só que na equação do exercício não existe nenhum termo com y do primeiro grau. Isso significa que o b vale 0, ou seja, a coordenada y do centro é 0. Só que a gente tem um termo do x do primeiro grau, que seria menos 2cx, e ele seria equivalente ao menos 2ax. Então esse a do nosso exemplo é o c da equação que o exercício deu. Ou seja, o c vai ser o x do centro da equação da circunferência. Então a gente já poderia escrever isso como x menos c ao quadrado mais y². Só que quando a gente abre esse x menos c ao quadrado, lembra que teria que aparecer o c ao quadrado. Quando a gente abre esse produto notável, como a gente está vendo no exemplo, esse a quadrado tem que surgir desse termo do x. Então aqui eu teria que ter um c quadrado. Como ele não está na equação original, a gente acrescenta ele artificialmente, só que para eu não desbalancear a equação, eu acrescento também do outro lado. Então agora eu consigo escrever a equação completa reduzida da circunferência. Vai ser x menos c ao quadrado mais y² igual a c ao quadrado. Então esse c ele é tanto o x do centro quanto o raio da circunferência, certo? Então a coordenada do centro vai ser c para o x e 0 para o y, e esse centro ele pertence à reta que foi dada no enunciado, que é o x mais 2y igual a 3. E aí substituindo as coordenadas do centro, o x é c e o y é 0, a gente conclui que o c é igual a 3. Só que, como a gente já viu, o c também é o raio da circunferência. Então, 3 já é a resposta do exercício. Indo para o nosso último exercício da prova, se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfície iguais, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a... Bom, se você não lembra o que é um tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Só que por ser um tetraedro regular, todas as faces desse tetraedro, que são triângulos, na verdade são triângulos equiláteros, certo? Em um cubo, você deve estar mais familiarizado. Então eu vou falar que o cubo tem uma aresta L e o tetraedro tem uma aresta A. E aí ele está falando que as áreas da superfície desses dois sólidos são iguais. O que seria a área da superfície de um cubo?
Um cubo é composto por 6 quadrados. A área de um quadrado é L ao quadrado, então a área da superfície de um cubo é 6 vezes L quadrado. E um tetraedro ele é composto de triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como são 4 faces, então isso vezes 4. E aí, feito isso, a gente iguala essas duas áreas. E aí a gente vai ter a quadrado vezes raiz de 3, que é igual a 6L quadrado. E o exercício que é a razão entre a aresta do tetraedro e a aresta do cubo. Isso seria A sobre L na nossa notação. Só que aqui a gente tem A ao quadrado sobre L ao quadrado, que vai ficar igual a 6 sobre raiz de 3. Inclusive a gente poderia racionalizar isso multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai dar 2 raiz de 3. Bom, mas ele quer A sobre L, e a gente tem A quadrado sobre L quadrado. Aí é fácil, só você extrair a raiz quadrada, e aí você vai ficar com raiz quadrada de 2 e a raiz quarta de 3. Essa seria a resposta certa. Beleza? Então essa foi a prova de matemática da Unicamp 2020. Na minha opinião, ela seguiu o padrão de nível de dificuldade dos anos anteriores. E lembrando que se ficou qualquer dúvida sobre o que a gente discutiu aqui, é só você deixar nos comentários que eu vou te ajudar a esclarecer ela. E claro, como a gente está em época de vestibular, eu estou sempre postando resoluções dos principais vestibulares. E aí, para você acompanhar, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sino da notificação. E principalmente entrar no nosso grupo do Telegram. E lá eu vou postar sempre os conteúdos novos que a gente produzir e alguns conteúdos extras para quem estiver lá dentro. Beleza? Então esse link vai estar aí na descrição. É só você entrar lá para acompanhar a gente mais de perto. Beleza? Então por esse vídeo a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.